Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso segundo módulo. Espero que todos tenham compreendido até então, para que nós possamos dar seguimento. Como eu já disse, qualquer dúvida é só mandar um e-mail lá para o nosso suporte e nós estaremos aí dando toda a assessoria para você dar sequência então aí ao nosso curso. Nós vamos falar agora da leitura que nós vamos fazer, a leitura gráfica, ok? O tão chamado Price Action. Vamos falar sobre o Price Action. O que é o Price Action? O Price Action nada mais do que análise gráfica, né? Nós vamos analisar o suporte, nós vamos analisar a resistência, nós vamos analisar a tendência, né? A linha de tendência de alta, a linha de tendência de baixa, né? Nós vamos analisar a congestão, nós vamos analisar o rompimento, né? Então, tudo isso compõe ao Price Action. Então, nós vamos falar aí de todos os temas em todo esse módulo 2, para que você tenha uma boa compreensão até que nós cheguemos então no gráfico. Eu tenho a certeza que todos estão ansiosos, né, para que a gente vá para a tela de operação já, mas nós precisamos ir passo a passo, né, para que tenham todos uma boa compreensão e assim nós possamos ser um trade de sucesso, ok? Vamos lá então, análise gráfica. Análise gráfica, nós vamos entender o comportamento do preço. Veja, o gráfico de 1 minuto em vermelho. Nós vamos fazer um desenho aqui para que você entenda. Nós sabemos que o preço, então, ele se desloca, né, diante da procura e da demanda, né? Então, digamos que o preço se movimenta por ondas, né? Agora nós temos uma onda compradora, então o preço vai seguir uma tendência de alta. Quando nós temos uma onda vendedora, o preço então se desloca para baixo, né? Porém, o preço ele não vai de uma vez só, que ele compra e não para mais de comprar, não. Ele tem sempre aquele suspiro, né? Compra, para de comprar, o povo começa a vender um pouco, de repente entra aquela força de compra de novo, ou seja, aquele respiro dos compradores, onde os vendedores faz então um médio e volta a subir de novo, né? Então nós chamamos de pullback, tá? Então vejamos aí a perna 1, né? Depois ele faz uma perna 2 de correção, tá? Que seria o pullback, o respiro, né? E logo depois, então, ele faz uma perna 3, né? Seria aí a continuação da tendência, né? Há uma forte, ou seja, a força compradora, ela está maior do que a força vendedora. Nós estamos vendo fazer aí, olha, topos ascendentes, né? Então, nota que se nós observarmos no gráfico de 1 minuto, estaria acontecendo isso em uma tendência de alta, né? Olha, ele vai fazendo as suas pernas, né, de correção, né, e seguindo então uma tendência de alta, ainda que os pullbacks sejam uns maiores do que o outro, continua uma tendência de alta, ok? Então, o que nós precisamos entender é que no gráfico, quanto menor o período gráfico, mais ruído a gente enxerga, tá? Nós estamos vendo aí, então, um movimento de alta, porém com muito ruído, né? De repente, aí esse ruído, se você estiver comprado, né, com muitos contratos, talvez você não consiga aguentar, né, na operação diante de digamos que, um pullback muito grande, né? Vou fazer só uma simulação para você entender. Digamos que aqui, olha, você tenha comprado, né, nessa região aqui, de repente, de rompimento, né? Olha, comprou aqui, tá? E então o preço subiu, você não finalizou a operação, de repente
você sai, olha, sua compra está aqui, tá? Olha, você sai da sua região de ganho, digamos aqui, isso aqui seria uma região de ganho, e daqui para baixo você comece a perder. Ainda que o preço volte a subir, ganhar força e lá para cima, talvez você não tenha condição financeira de suportar essa queda aqui, esse pullback, além do que você não sabe se realmente ele vai repicar e voltar, não é? Então é meio complicado, tá? Então nós precisamos entender que no gráfico de 1 minuto nós trabalhamos scalper, ou seja, fazendo operações curtas, tá? Para que não venhamos tomar essas chamadas violinadas, tá? Então entrei aqui, então subiu de repente um número, se for no índice, né? 50, 60, 100 pontos, né? Se for no dólar, 1, 2, 3, 4 pontos, já finalizar ou fazer uma saída parcial, que nós vamos ensinar futuramente, tá? Para que você não venha, ou seja, aqui estava verde, ganhando dinheiro, de repente passa a perder, né? Então nós temos que saber onde entrar e onde sair, tá? Ainda que, olha, no gráfico de 15 minutos, o que você estaria vendo, né, seria esses pontos de pullback aqui, ele seria neutralizado. No gráfico de 15 minutos, a única coisa que você veria nesse período seria uma linha de continuidade de tendência, né? Porque ele eliminaria todo esse ruído aqui, olha, talvez aqui 1 minuto, o segundo minuto faria o pullback, terceiro minuto subiria, mas se fosse um gráfico de 15 minutos, você não veria todo esse ruído aqui, ó, todo esse ruído de pullback, você não veria, tá? Ele estaria simplesmente em uma linha contínua, tá? Aqui, da mesma forma, olha, o pullback seria essa pernada, tá? De repente, uma linha de continuidade. Então, o que você enxergaria, tá? Seria simplesmente isso, tá? Você não enxergaria, deixa eu apagar tudo isso daqui, tá? Você não enxergaria esse, digamos que, esse ruído, tá? Esse ruído aqui você não viria nada disso, simplesmente seria uma linha de continuidade, ou seja, a perna 1 de 15 minutos, tá? De repente um pullback de 15 minutos, tá? Seria a perna 2 e a continuidade de tendência na perna 3 de 15 minutos da mesma forma, tá? E se fosse um período mais longo, a única coisa que você viria seria essa linha azul de 60 minutos. Você não viria nem esse pullback aqui, você não enxergaria. Se fosse num gráfico de 60 minutos, você só enxergaria a linha de continuidade, ou seja, o preço está em tendência de alta. Então, quando nós vamos fazer uma análise gráfica, é muito importante a gente verificar mais períodos, tá? Um exemplo, nós vamos operar, de repente, no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de repente, tá? Mas precisamos analisar se há uma continuidade na tendência em períodos maiores, né? Se realmente aquela tendência é de alta ou se é simplesmente um ruído, tá? De repente, um exemplo, eu estou nesse gráfico, digamos que vermelho, tá? Olha, vamos dizer assim, e aí então eu percebo que o preço está caindo agora, olha, está caindo, percebo que o preço está caindo. Então aqui, muitas das pessoas têm o hábito de entrar em rompimentos de topos e fundos, né? Um exemplo, aqui seria um fundo, tá? Então muita gente tem o hábito de entrar em rompimento de fundo, que tem um fundo, se ele romper esse fundo para baixo, eu vou fazer uma venda, mas veja bem, é contra uma tendência, tá? Olha, sabemos que aqui agora tínhamos uma tendência de alta, agora vou fazer uma entrada de venda contra a tendência,
tá? Então teria só esse espaço aqui, ou seja, só esse preço para fazer a venda. Talvez faça uma venda dessa, né? E de repente, olha, o que está acontecendo é simplesmente uma correção em um período maior. Se não sair daqui, né? Ou seja, se não sair da operação nesse ponto, vai acabar perdendo dinheiro porque o preço está em continuidade de alta. Vai fazer simplesmente uma correção e vai mandar para cima de novo. Então tem que tomar todo esse cuidado na hora de fazer uma análise gráfica. Realmente o preço está subindo ou o preço está só corrigindo, né? Então tem que ver tudo isso, ok? Então isso é análise gráfica. De repente o preço está só fazendo uma correção num período maior ou menor para fazer a continuidade num período maior, ok? Então isso aí a gente tem como base na análise gráfica, analisar mais do que um período gráfico para nós tomarmos a nossa decisão de entrada no trade, fazendo as nossas operações de compra ou de venda, ok? É isso aí. Então, análise gráfica, temos que analisar mais que um período gráfico antes de tomar a nossa decisão. Eu te vejo na próxima aula.